Olá, pessoal! Então, na nossa aula de hoje, a gente vai aprender as equações fracionárias. Ou seja, quando uma equação tem fração no meio, como que a gente resolve? Então, nós já aprendemos as equações, vários modelos de equações com parênteses. E agora a gente vai aprender a equação quando ela tem fração, tá? Então vamos ver como funciona, como que a gente resolve quando tem fração no meio da nossa equação. Então vamos lá, não é difícil, só precisa prestar atenção, tá bom? Bom, então quando a gente tem uma fração na equação, a gente começa resolvendo igualzinho a gente resolve quando a gente está fazendo continha de mais e menos com frações. Ou seja, a gente tem que tirar o MMC entre os denominadores, tá? Então, para resolver uma equação que tem fração, a gente tem que começar tirando o MMC. Então, vamos ver como funciona isso. Primeiro exemplo, resolva a equação. Então, eu tenho x sobre 2 mais 1 sobre 3 igual a x. A gente começa completando todos os denominadores. Então, ó, aqui eu já tenho o denominador 2. Aqui eu também tenho. Mas e aqui? Quando não tem nada, a gente já sabe que é o 1 que está escondidinho, tá? Então, pronto, o primeiro passo já foi feito. A gente completa todos os denominadores. Agora, a gente vai fazer o MMC entre todos os denominadores. Então, no caso, o MMC entre 2, 3 e 1. O MMC entre 2, 3 e 1 vai ser o 6. Então, agora, o denominador das três frações vai ser o 6, tá? Então, para resolver isso aqui, agora a gente tem que arrumar os de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Igualzinho a gente faz na adição de frações. Então, vamos lá. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes x dá 3x. Agora aqui. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2, tá? E o último, 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes x, 6x. Pronto. Já fizemos o MMC, já arrumamos os de cima, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima. E agora, o que a gente faz agora? Agora vem a parte legal dessa equação. Por quê? Porque a gente vai cancelar os denominadores. Então, o denominador ele vai ser eliminado da conta. A gente vai ficar só com a parte de cima. Olha que facinho. Mas cuidado, hein? A gente só pode fazer isso aqui que nós estamos fazendo quando for uma equação, quando tiver o sinal de igual, tá? Bom, então o que vai sobrar dessa conta, Pro? Vai sobrar só os numeradores, 3x mais 2 e mais 6x. Os denominadores, eles desaparecem, tá bom? Agora virou uma equação que vocês já conhecem, a equação do rico e do pobre. Passa o rico para o lado de lá, o pobre está do lado errado, tem que vir para o lado certo. Então, vai ficar 3x menos 6x é igual, esse mais 2 passou para o lado de lá, menos 2. Soma a riqueza e soma a pobreza, vai ficar menos 3x igual a menos 2. Deixa o x sozinho, o resultado vai ser menos 2 dividido por menos 3.
Como eu já tinha falado para vocês, a gente não usa o número negativo no denominador, lembra? Então, tem que fazer a regrinha de sinais. Sinais iguais, o resultado final vai ser 2/3, tá bom? Próximo exemplo. Resolva a equação x mais x sobre 6 igual a 14. Então, começaremos do mesmo jeito. A gente começa completando todos os denominadores. Então, aqui, que não tem nada embaixo, é o 1 que está escondidinho. Aqui, que não tem nada embaixo, é o 1 que está escondidinho, certo? Bom, agora a gente tira o MMC entre os de baixo. Então, o MMC entre 6, 1 e 1 é 6. Então, vai ficar 6 embaixo de todas as frações. Agora, a gente faz aquela regrinha de dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 1 dá 6, vezes x dá 6x. 6 dividido por 6 dá 1, vezes x dá 1x. 6 dividido por 1 dá 6, vezes 14 dá 84, tá? Agora que nós já arrumamos a parte de cima, o que acontece com o denominador? Ele simplesmente some. O que nós vamos ficar somente? 6x mais 1x ou mais x igual a 84. Já, por sorte, nessa equação já estão separados os ricos dos pobres, é só a gente somar. 6x mais x dá 7x, igual a 84. Então, vai ficar 84 dividido por 7, e a nossa resposta final vai ser 12, porque 84 dividido por 7 dá 12, tá bom? Então, é assim que a gente vai resolver uma equação quando existir frações no meio dela, tá? Próximo exemplo. Então, a gente vai resolver essa equação aqui. 2x menos 1 sobre 4, menos 2x sobre 2, que é igual a 1 sobre 4. No caso dessa equação, todos eles já estão com denominador, então eu não preciso preencher, tá? Não preciso colocar 1 em lugar nenhum. Então, a gente começa tirando o MMC. O MMC entre 4 e 2 é o 4, tá? Aí, a gente vai fazer aquela regrinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 2x menos 1 vai dar 2x menos 1 mesmo. Agora, com esse aqui. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes menos 2x dá menos 4x, tá bom? É igual. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1, 1. Agora, o denominador some, ficando somente a parte de cima. 2x menos 1, menos 4x igual a mais 1. Separa os ricos dos pobres. 2x menos 4x é igual a 1. Esse 1 passa para cá, mais 1. Vai ficar menos 2x. Então, eu tenho 2x, eu estou devendo 4x, eu estou devendo 2x. 1 mais 1 dá 2. Então, vou finalizar passando o rico para morar embaixo do pobre. Vai ficar x é igual a 2, dividido por menos 2. Como a gente não costuma deixar o número negativo no denominador, a gente vai fazer a regrinha de sinais. 2 dividido por 2 dá 1. Sinais diferentes dá menos 1, tá bom?
Então, a resposta dessa equação é menos 1, certo? Conjunto solução, então, menos 1. Quarto exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, x menos 1 sobre 2 igual x mais 4 sobre 3. O primeiro passo é tirar o MMC de tudo isso. Então, o MMC vai ser 6. Agora divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, ó, 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu tenho que fazer 3 vezes tudo isso que estava aqui em cima. Então, a gente vai escrever para ficar mais fácil, tá? Então, vai ser 3 vezes, e o que estava aqui em cima eu coloco dentro do parênteses para não cometer erros depois. Então, eu vou fazer 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes tudo que está aqui em cima, vai ficar 3 vezes x menos 1 dentro do parênteses, tá? A mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui. 6 dividido por 3 dá 2. Então, eu tenho que fazer 2 vezes tudo isso que está aqui em cima, que é o x mais 4, tá? Fiz o MMC, arrumei os de cima, agora eu posso cancelar o denominador, ficando somente a parte de cima. 3 vezes x menos 1 é igual a 2 vezes x mais 4. Nesse caso aqui, eu tenho que fazer a distributiva para continuar a conta. Então, 3 vezes x dá 3x. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 2 vezes x dá 2x. 2 vezes 4 dá 8. Agora, eu preciso passar rico para um lado e pobre para o outro. Então, vai ser 3x menos 2x é igual a 8 mais 3, porque o 3 passou para cá, pagou o pedágio. 3x menos 2x dá x. 8 mais 3 dá 11. Isso significa que a nossa resposta final é 11, tá? Então, a resposta final é 11, ou seja, o conjunto solução é 11, certo? Quinto exemplo. Então, eu tenho aqui 2x mais 4 sobre 3 menos 3x menos 9 dividido por 5 igual 6x mais 6 menos x dividido por 2. Primeiro passo, fazer o MMC de tudo isso. Então, o MMC entre 3, 5 e 2 é o 30. Então, agora o 30 é o novo denominador de tudo isso aqui, tá? Então, vamos lá, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 dividido por 3 dá 10. Então, eu vou ter que fazer 10 vezes tudo isso que estava aqui em cima. Ok? Reparem, eu só vou escrever, depois eu faço essa distributiva, não tem problema. Agora aqui, 30 dividido por 5 dá 6. Então, eu vou ter que fazer esse menos eu copio, né? Eu vou ter que fazer 6 vezes tudo isso que estava aqui dentro. Tudo isso que estava aqui. Lembrando de sempre colocar dentro do parênteses para não esquecer que tem que fazer a distributiva depois, tá? E por último, 30 dividido por 2 dá 15. Então, eu tenho que fazer 15 vezes tudo isso que está aqui em cima. Também coloco dentro do parênteses, tá bom? Bom, agora que eu já fiz a multiplicação, já fiz aquele esqueminha de divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, agora eu posso cancelar os denominadores. Então, os dois denominadores podem sumir
e eu ficarei somente com a linha de cima. Então, eu vou ficar com 10 vezes 2x, 20x. 10 vezes 4, 40. Menos 6 vezes 3x, 18x. Menos 6 vezes menos 9, mais 54. Igual 15 vezes 6, 90. E 15 vezes menos x, menos 15x. Tá bom? Então, eu acabei de excluir o denominador e fiquei somente com a linha de cima. Ao invés de copiar a linha de cima inteira toda de novo, eu já fui resolvendo as multiplicações, tá bom? Então, agora a gente só precisa separar ricos de pobres para terminar essa equação. Então, vai ficar 20x menos 18x e mais 15x, que é esse aqui que passou para o lado de lá. E os pobres? Menos 40, que é esse que passou para o lado de lá. Menos 54, que é esse aqui que também foi para o lado certo. E o mais 90, que já estava no lugar certo. Quando eu somo a riqueza e somo a pobreza, eu chego em 35x menos 18x igual a 90 menos 94. Finalizando isso, vai dar 17x igual a menos 4. Passa o 17 morando embaixo do pobre, vai ficar x é igual a menos 4 sobre 17. Como não dá para simplificar mais isso aqui, a nossa conta termina por aqui. A resposta vai ser menos 4 17avos, tá? O conjunto solução, então, vai ser menos 4 17avos, certo? Próximo exemplo. A terça parte da distância entre Maceió e Fortaleza, menos 33 quilômetros, é igual à distância de Natal a Recife, que é de 287 quilômetros. Qual a distância entre Maceió e Fortaleza? Então, esse é um probleminha. Primeiro, a gente precisa escrever isso que está... Escrever em matemática isso que está escrito em português aqui, tá? Então, ó, a terça parte da distância. Então, eu vou escrever x sobre 3. A terça parte é 1/3 da distância, tá? Então, a terça parte da distância entre Maceió e Fortaleza, menos 33 quilômetros. Então, é a terça parte menos 33. Vai ser igual à distância de Natal até Recife, que é igual a 287 quilômetros. Então, a gente vai colocar igual a 287. Então, vamos lá, os passos. O primeiro passo é completar com o 1 aqui onde não tem nada, no denominador, certo? Então, onde não tem denominador é o 1. Agora, a gente tem que tirar o MMC entre o 3, o 1 e o 1. O MMC entre 3, 1 e 1 é o 3. Então, vai ficar o 3 embaixo de todas as frações. Agora é aquela velha regrinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes x dá x. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes menos 33 dá menos 99. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 287 dá 861. Agora, o nosso denominador pode sumir e a gente vai ficar somente com a linha de cima, tá?
Então, eu vou ter x menos 99 igual a 861. Passa o menos 99 para o outro lado. Vai ficar x igual a 861 mais 99. X é igual a 960, tá? Então, a distância entre Maceió e Fortaleza é igual a 960 quilômetros, tá bom? Próximo exemplo, então. A raiz da equação abaixo, ou seja, a resposta da equação, está situada entre dois números inteiros. Ou seja, a resposta da equação, ela está entre dois números inteiros. Por exemplo, 2,7 está entre o inteiro número 2 e o inteiro número 3. Então, quais são esses números? Quais são esses inteiros, então? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é resolver a raiz, tá? Resolver a equação, encontrar a raiz. Então, ó, eu tenho aqui embaixo, nessa fração, o denominador é o 8. E aqui eu não tenho o denominador. Então, eu já sei que aqui embaixo é o 1, tá? Então, a gente vai fazer o MMC entre 8 e 1 que está aqui embaixo. Sempre que não tiver nada, é o 1, tá bom? Então, o novo denominador vai ser o 8. O MMC entre 8 e 1 é 8. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 8 dividido por 8 dá 1. Então, a gente vai fazer 1 vezes 3, x mais 1. Então, fica igualzinho está aqui mesmo, ok? Porque não vai mudar, é vezes 1. Agora, desse lado aqui, ó, 8 dividido por 1, que está aqui embaixo, é 8. Então, eu tenho que fazer 8 vezes tudo isso que estava aqui em cima, 12 menos x, tá bom? Como nós já fizemos a equação, nós já fizemos o MMC, o denominador pode sumir, ficando somente a linha de cima. Então, agora a gente vai fazer a distributiva. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. 8 vezes 12, 96. 8 vezes menos x, menos 8x, tá? Passa rico para um lado, deixa pobre do outro. 3x mais 8x igual a 96 menos 3, tá? Resolvendo um lado, 3x mais 8x dá 11x. 96 menos 3 dá 93. Passa o 11 que está multiplicando, passa ele dividindo, vai ficar igual a x é igual a 93 sobre 11, tá? Esse valor aqui não dá para simplificar, mas como nós estamos procurando quais são os números inteiros que estão antes e depois desse valor aqui, a gente vai ser obrigado a dividir 93 por 11 para encontrar o número decimal, porque aí fica mais fácil de saber quais são os inteiros, tá? Então, quando a gente divide 95 dividido por 11, o resultado dá 8,45. Isso significa que os dois números inteiros são o 8 e o 9. Então, o 8,45, que é a resposta, está entre o número inteiro 8 e o número inteiro 9, tá? 8,45 é um pouquinho maior do que 8 e é um pouco menor do que 9, ok?
Por isso que diz aqui, ó, que está situada entre dois números inteiros. A resposta não é nem o 8 e nem o 9. A resposta está aqui no meio, entre esses dois. Tá bom? É isso que significa essa palavra, situada. Certo? A equação abaixo tem solução ou raiz no conjunto dos números naturais? Então, lembra, os números naturais eram aqueles que a gente conhecia até o sexto ano. Então, são só 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim por diante. Até o sexto ano, a gente não conhecia números negativos, certo? Então, a gente precisa resolver essa equação para verificar se a resposta dela é um número natural ou não. Então, vamos ver qual é a equação. A equação é essa aqui, ó. 7x sobre 5 mais 6 igual a x menos 8. Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, MMC de tudo isso. Eu tenho 5, o 1, o 1 e o 1. Então, o MMC vai ser o próprio 5. Então, vamos lá. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 7x vai ficar 7x mesmo. 5 dividido por 1, que está aqui embaixo, é 5. Então, vou fazer 5 vezes 6, que vai dar 30. Ou eu poderia colocar o 30 direto aqui já, ou eu posso escrever 5 vezes 6, dá na mesma, tá? Igual 5 dividido por 1 dá 5. Então, vou ter que fazer 5 vezes tudo isso que está aqui dentro, tá bom? Bom, como eu já fiz o MMC, já arrumei os de cima, agora eu posso cancelar o denominador. Mas antes, eu vou fazer a distributiva, para vocês verem que não faz diferença a gente fazer a distributiva antes de cancelar o denominador ou depois. Então, 7 vezes x, 7x. 5 vezes 6, 30. 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 8, menos 40, tá? Agora sim, eu vou cancelar o denominador e vou ficar só com a linha de cima. 7x mais 30 igual a 5x menos 40. Separa rico de pobre. 7x menos 5x igual a menos 30 menos 40. Eu tenho 7x, eu devo 5x, eu fico com 2x. Eu devo 30, eu devo 40, eu devo 70. Passa esse 2 para morar embaixo do pobre, vai ficar x igual a menos 70 dividido por 2, que é a resposta final dá menos 35. Então, reparem, nós terminamos a nossa equação. Só que agora a gente precisa voltar lá no problema e responder a pergunta do problema. A pergunta era, o exercício não está pedindo para a gente resolver a equação. Não. Ele está pedindo para a gente verificar se a resposta dessa equação é um número natural. E aí eu pergunto para vocês, a resposta dessa equação é um número natural? Menos 35 é um número natural? Não, né? Isso significa que a resposta desse problema aqui é não. Essa equação não tem solução nos números naturais. A resposta alcançada não é um número natural, tá? E aqui, gente, entra um detalhe muito importante. Por exemplo, numa prova de vestibular, de ETEC, de cursinho, de
concurso público. Eles podem colocar esse exercício para vocês responderem. E nas alternativas, eles podem colocar essa resposta aqui, ó, menos 35. E também podem colocar lá nas alternativas, não existe resposta natural. Se vocês não prestarem atenção no enunciado, o que vai acontecer? Vocês vão assinalar a alternativa da resposta que vocês encontraram, o menos 35. Mas essa não é a resposta certa, porque não foi essa pergunta que o exercício fez. O exercício perguntou se existe resposta no conjunto dos números naturais. Se você assinalou que é o menos 35, você errou. O menos 35 não é um número natural. Tudo bem, você fez a conta, você chegou na resposta da conta. Só que você não prestou atenção no enunciado. E as provas de vestibular, de concurso público, elas querem selecionar os melhores alunos. Elas querem selecionar aqueles alunos que estão prestando atenção, que fazem o exercício prestando atenção no enunciado, principalmente. Então, tudo que tiver no enunciado é muito importante. Vocês precisam prestar atenção em tudo, para não cometer erros bobos, como seria esse caso de um problema desse numa prova, tá bom? O próximo exercício. A soma da terça parte da idade de Patrícia com 30 é igual a 43 anos. Descubra a idade de Patrícia. Então, se eu somar a terça parte da idade da Patrícia, então vou colocar 1/3 de x, porque eu não sei quantos anos a Patrícia tem, então vou dizer que ela tem x anos. Se eu somar a terça parte da idade dela com 30, eu vou chegar a 43 anos, tá? Então, agora é só a gente fazer o MMC. O MMC entre o 3, o 1 e o 1 é o 3. Então, vamos lá, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1x vai dar 1x. 3 dividido por 1 dá 3. Então, tem que fazer 3 vezes 30. Do outro lado, 3 dividido por 1 dá 3. Então, tem que fazer 3 vezes 43. Tá bom? Então, vai ficar. Vou fazer a distributiva de novo. 1 vezes x, 1x. 3 vezes 30, 90. 3 vezes 43, 129. Agora, o denominador pode sumir. Ele vai desaparecer. Vai ficar somente 1x mais 90 igual a 129. Passa o 90 para o outro lado, 1x igual a menos 90 mais 129. Resolvendo essa continha, a gente chega que a idade da Patrícia são 39 anos, tá bom? Então, eu poderia ter feito esse exercício usando a lógica? Poderia, você chegaria na mesma resposta. Porém, você teria mais trabalho para ficar pensando quantos anos teria a Patrícia, tá? Então, é bem mais fácil se a gente faz usando a equação, certo? Mas se usar a lógica também não está errado, tá? Cada um de vocês escolhe o melhor caminho. Claro que é importante aprender a construir a equação. E como que a gente aprende a construir a equação? É montando, tá?
seguindo os passos, seguindo a evolução da dificuldade dos exercícios. Se você pula esse exercício aqui, porque você consegue fazer de cabeça, é um exercício a menos para você treinar a montagem da equação, tá bom? Bom, então a resposta chegou a vez de vocês agora. Então, peguem a lista de exercícios, caprichem, façam todos os exercícios, prestando bastante atenção, tá bom? Beijos e até a próxima aula!